No antigo Japão, muitas guerras foram travadas entre poderosos e ambiciosos senhores feudais. Essas guerras eram resolvidas principalmente nos campos de batalha, mas este não era o único meio disponível. Também havia um caminho de sombras e furtividade, que apenas homens e mulheres altamente treinados seriam capazes de percorrer. Estes temíveis guerreiros das sombras ficariam conhecidos como ninjas. A origem dos ninjas é tão obscura quanto sua própria existência. Surgiram por volta do século XII, no início do Shogunato Kamakura. Tradicionalmente, a palavra ninja nem sempre era usada para se referir a esses agentes secretos, sendo mais comum o termo shinobi, que podemos traduzir como aquele que se esconde. No início, os ninjas cumpriam a função apenas de espiões e se passavam por pessoas comuns, andando pelas ruas e conversando naturalmente com cidadãos. E seu objetivo era obter informações valiosas. Muitos desses agentes se passavam por comerciantes, ferreiros, artesãos e até mesmo monges. Eles usavam inúmeros disfarces para cumprir seus objetivos. Mas afinal, nada chamaria mais atenção do que um sujeito todo de preto e mascarado andando pelas ruas. Alguns deles se tornaram tão habilidosos em se passar por pessoas comuns que muitos passaram anos ou até mesmo a vida toda espionando, sem levantar nenhuma suspeita. Com o aumento das intrigas políticas no Japão feudal, os ninjas passaram a ser cada vez mais requisitados. Em contrapartida, a segurança dos castelos e outras áreas importantes cresceu bastante, e muitos desses lugares passaram a ser protegidos por samurais habilidosos. A arte de espionar havia se tornado algo incrivelmente perigoso. Muitos ninjas, após serem capturados, eram torturados e executados. Os ninjas então passaram a se especializar em artes marciais dos mais diversos tipos. Estas artes são chamadas de taijutsu e engloba uma combinação de judô, jiu-jitsu, aikido, karatê e kung fu, todas elas ajustadas para causar ferimentos graves e colocar o adversário fora de combate o mais rápido possível. No entanto, isso não era o bastante para garantir a segurança dos ninjas, e o treinamento com armas também foi incluído. Os ninjas faziam uso de uma grande quantidade de armas. A maioria delas era projetada para facilitar o porte furtivo e ser usada em lugares fechados, como quartos e corredores. Entre essas armas estavam os terríveis Tetsubishis, pequenas junções pontiagudas de ferro que eram arremessadas no chão quando o ninja estava sendo perseguido, e eram muito difíceis de serem vistos no escuro, causando danos sérios quando pisados, e também eram muito eficazes contra perseguidores montados a cavalo. O Kusarigama era uma arma difícil de ser usada e mais difícil ainda de ser combatida. Era uma arma de grande alcance e podia causar muito dano com sua corrente, e sua foice poderia ser fatal a curta distância. Já o Tekokage era uma arma usada nos punhos, especialmente eficaz nos combates corpo a corpo. As clássicas shurikens e kunais não eram arremessadas na tentativa de matar o inimigo, mas sim para feri-lo e deixá-lo fora de combate. Para isso, eram arremessadas em sequência, buscando atingir pontos sensíveis do corpo. Ao contrário do imaginário popular, as espadas dos ninjas não tinham a lâmina reta. Apesar dessas espadas existirem, a maioria deles preferia usar espadas curtas comuns, conhecidas como wakizashis, ou mesmo as famosas katanas. Muitos deles faziam uso de cotas de malha por baixo do kimono para garantir a proteção. Quando ameaçados, os ninjas podiam fazer uso de bombas de fumaça, capazes de cegar temporariamente os inimigos. Eles se aproveitavam deste momento de distração para eliminar seu oponente ou fugir para a segurança das sombras. O treinamento para se tornar um ninja era iniciado ainda na infância, onde além das técnicas de luta, deveriam aprender a ocultar sua presença nos mais diversos ambientes. Também era necessário dominar táticas de sobrevivência na floresta, aprender a escalar penhascos e paredes e resistir à fome e o sono. Para se tornarem mestres em sua arte,
Os ninjas precisavam aprender a falar usando sotaques de diversas regiões do Japão. O uso e manipulação de pólvora e veneno também era uma prática delicada e mortal. Os ninjas não seguiam o Bushido, que era o código dos guerreiros samurais, mas tinham seu próprio código de conduta e maneiras de enxergar a vida e a morte diferentes. Os ninjas ainda adicionaram ao seu treinamento técnicas de meditação e respiração para obter o autocontrole, além de uma prática chamada Kujikiri, que consistia em criar sinais com as mãos, simbolizando elementos da natureza como fogo, vento, água, terra, relâmpago e assim por diante. O Kujikiri era praticado para que o ninja pudesse focar sua mente, ou até mesmo para distrair os inimigos. Toda essa nova gama de habilidades fez com que o ninja fosse designado para missões de assassinato e sabotagem. Este tipo de trabalho era considerado desonroso e sujo por grande parte dos samurais e pela população em geral, o que tornava os ninjas pessoas desprezadas pela sociedade, mas ainda assim agentes indispensáveis. Foi durante o período Sengoku Jidai que os ninjas emergiram como uma grande ameaça. Eles eram contratados como mercenários e foram responsáveis por eliminar muitos generais, samurais e nobres durante a guerra. Também se infiltravam em castelos, onde causavam incêndios, envenenavam poços de água e até mesmo implantavam bombas. E por vezes conseguiam destruir os portões dos castelos, permitindo assim a entrada do exército inimigo. Também existiam ninjas mulheres. Elas eram chamadas de kunoichi e sua principal função era infiltração, onde se passavam por cozinheiras e armadeiras, para assim adentrar nos castelos e fortalezas. As mais belas podiam se passar por geishas, o que permitia chegarem mais perto de alvos muito valiosos. Este conjunto de artes usadas pelos ninjas ficou conhecido como ninjutsu. Muitos ninjas chegaram até mesmo a lutar abertamente nos campos de batalha, causando terror e confusão com suas táticas pouco ortodoxas. Durante o período Sengoku Jidai surgiram algumas famílias de ninjas. Estas se especializaram em diferentes métodos de usar as artes secretas desenvolvidas pelos ninjas. Duas dessas famílias se destacaram, formando poderosos clãs. O clã dos Iga-ryu ficava na província de Iga, uma região montanhosa e de difícil acesso naquela época. O clã dos Koga-ryu ficava na província de Omi, uma região úmida e cortada por rios. As diferenças no terreno e ambiente permitiram que estes dois clãs criassem suas próprias táticas de espionagem. Esses dois clãs de ninjas chegaram a travar uma guerra secreta. Seus membros caçavam uns aos outros, tanto porque eram contratados para isso, ou por conta da rivalidade e para conseguir o controle das redes de espionagem. Com o crescente aumento nas atividades exercidas pelos ninjas, muitos se tornaram guerreiros lendários. O mais famoso foi Hattori Hanzo. Ele nasceu na província de Iga e, como era tradição de seu clã, foi treinado desde criança nas artes do ninjutsu. Aos 16 anos, foi empregado como samurai a serviço dos Tokugawa. Hanzo era um mestre no uso da lança, e sua bravura e selvageria no campo de batalha lhe rendeu o apelido de Oni no Hanzo, que significa o demônio Hanzo. Uma das mais notáveis contribuições de Hanzo foi ele ter sido capaz de resgatar a esposa e o filho de Tokugawa, que estavam sendo mantidos como reféns. Foi graças a Hattori Hanzo que Tokugawa conseguiu sobreviver ao Sengoku Jidai e a conquistar o título de Shogun. Com o final das guerras, os clãs de ninjas se tornaram uma preocupação séria para os senhores feudais, já que esses clãs haviam acumulado uma grande quantidade de informação sobre os membros da nobreza, rotas de comércio e fraudes do governo. Para controlar esses clãs e acabar com a disputa entre eles, o shogun Tokugawa Yoshimune criou a Oniwabanshu, que era uma organização secreta que empregava membros tanto do clã Iga como do clã Koga,
e os colocaram a serviço do shogunato. A principal função dessa organização era espionar os senhores feudais na tentativa de prevenir rebeliões ou corrupção. Essa organização existiu oficialmente até o início da restauração Meiji, e acredita-se que alguns membros foram enviados para os Estados Unidos com a missão de espionar o governo norte-americano. Durante a restauração Meiji, tanto os samurais quanto os membros das famílias de ninjas foram proibidos de portar armas. E na tentativa de acabar com essas famílias, o governo japonês aplicava pesadas taxas sobre eles, forçando-os a fugir para outras partes do Japão e a mudar de sobrenome. Foi durante este período que a imagem dos ninjas como guerreiros praticantes de magia passou a se popularizar, tanto no Japão quanto no Ocidente. Histórias sobre ninjas que eram capazes de voar, correr sobre as águas ou soltar fogo pelas mãos preencheram o imaginário de muitas pessoas. Durante a invasão japonesa da Manchúria, em 1931, alguns ninjas foram recrutados novamente para espionar o governo chinês. Devido à cultura pop, nos anos 80 e 90, os ninjas alcançaram o auge de sua popularidade, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Os ninjas nunca foram oficialmente extintos, e algumas famílias japonesas ainda carregam o nome de seus antigos antepassados shinobis. E é perfeitamente possível que até nos dias de hoje, os ninjas ainda estejam entre nós, observando nosso mundo como guerreiros ocultos.